Mas bom dia mesmo. Mais um Café com Deus, aqui nós estamos. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. E a leitura que nós juntos vamos refletir se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 45. Mais um Café com Deus. Que privilégio nesta manhã podemos estarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que a paz do Senhor esteja no seu lar, esteja na sua família. Assim diz a palavra do Senhor. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu estava meditando nesse texto e achei muito interessante em que a Bíblia também fala de abrir a mente aberta. Eu, quando era mais novo, ouvi muito essa frase: fulano tem a mente fechada, fulano tem a mente fechada, aquele garoto tem a mente fechada, não tem jeito para ele. Não adianta, você não vai convencer ele porque ele tem a mente fechada. Eu creio que você também já ouviu esta frase e talvez já até usou, ou alguém até já disse também que você tem a mente fechada. E a Bíblia fala sobre a mente fechada e a mente aberta. E nesse texto diz que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu a mente dos discípulos para entender o Evangelho. Jesus abriu a mente, não é, para que eles pudessem entender o plano da salvação. Então, só o Espírito Santo, só a presença de Jesus em nossa vida para fazer com que nós venhamos entender o Evangelho, entendermos o plano da salvação. E para nós entendermos o plano da salvação e para nós entendermos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, abrir a nossa mente para que nós possamos entender. É a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nosso coração é que abre a nossa mente, abre totalmente a nossa mente. Tem pessoas que às vezes falam, não adianta falar do Evangelho para ele, porque a mente está fechada, ele pensa assim, ele já diz que nasceu assim e que ele não muda de religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um plano de salvação que desceu do céu e só o Senhor Jesus pode abrir a mente. Diz aqui o contexto que Jesus já havia ressuscitado e nos diz aqui no versículo 46, e disse-lhe Jesus, após abrirem a mente deles, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, eles até então não estavam mais entendendo o que era arrependimento de pecado, eles não estavam entendendo o que era remissão dos pecados. A mente estava fechada, a mente estava lacrada e o difícil é que muitas pessoas nascem, crescem, chegam à boa idade e partem deste mundo com a mente fechada. Mas Deus, o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Ele veio para convencermos de todo pecado, de toda injustiça, de todo juízo. E com Ele no coração, Ele abre a nossa mente. Eu também tinha a mente fechada. E é interessante que Jesus abriu-lhes a mente. Jesus abriu a minha mente. Jesus abre a sua mente. Abre a sua mente. Há pessoas que às vezes dizem assim, não, eu nasci com a minha religião e não vou mudar. Outra que coisa! Na verdade, a mente está um pouco fechada ou totalmente fechada. Sabe por quê? Porque ninguém nasce com religião, ninguém nasce com um segmento de religiosidade. Nós aprendemos dos pais, nós aprendemos dos avós, mas ninguém nasce com religião. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que está na terra, está batendo no coração, Ele que te convence, Ele que te convence. Então, é um texto maravilhoso, o versículo 45, e o Senhor Jesus lhe abriu a mente
para entender que aqui tudo passa e que é a única oportunidade, é agora para nós estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, não se entende a palavra de Deus quando a nossa mente ela está fechada, fica difícil de maneira nenhuma. Então, como está a sua mente? Como está o seu pensamento? Como está o seu entendimento aqui para as coisas de Deus? Às vezes você diz, eu não estou aí, eu não sou muito negócio de religião, não, negócio de igreja, isso não é comigo, meu negócio é viver, é trabalhar, é correr atrás, mas é assim mesmo. Mas não é o pastor, não é sacerdote, não é bispo, não é ninguém que vai realmente abrir a sua mente. É Jesus Cristo, é a pessoa do Espírito Santo. Os apóstolos, discípulos, estavam totalmente ignorando, esqueceram das promessas e das palavras do Senhor. Então, veja o resultado de uma mente aberta. Vamos ver agora a diferença de uma mente aberta para uma mente fechada, que só Jesus Cristo pode abrir, porque o ser humano na sua ignorância, ele se tranca, ele se fecha, como assim muitas pessoas entram para dentro de um quarto e se isolam, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, me deixa aqui quieto. Assim, sabe, muitas pessoas que trancam a sua mente, os seus pensamentos, o seu entendimento. Mas veja o resultado de uma mente aberta, se encontra aqui no versículo 53 e 54. E após Jesus abrir-lhes a mente, diz aqui o versículo, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, após Jesus abrir a mente deles, agora eles começam a adorar o Senhor. Eles confiaram que aquele homem era Jesus ressuscitado. E chega na hora da ascensão do Senhor Jesus aqui, no versículo 50, eles adoravam. Antes eles estavam com dificuldade de entender as promessas do Senhor, os ensinamentos do Senhor, mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso instrutor, ele está com você. Não diga que não tem jeito, é uma questão de conhecimento, e ele que é o nosso Criador, ele é especializado em mente, abrir mente, convencer corações, e aí você vai passar por essa experiência maravilhosa de ter uma vida convertida, uma vida transformada. Esta é a diferença. Antes eles não entendiam que o entendimento estava fechado, o pensamento estava fechado, mas quando Jesus chegou perto e viu a sua mente fechada, diz o texto no versículo 45, então Jesus abriu-lhe a mente, estava fechada. Então, Jesus está presente, o Espírito Santo está com você. Ainda que você não entenda as promessas de Deus, talvez você leia a Bíblia e não entende nada, nada fala no teu coração, mas é necessário, Senhor Jesus, abre o meu entendimento, abre a minha mente, Senhor, para que eu possa entender e compreender que o Senhor me ama, que o Senhor quer me salvar, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor não está morto e que o Senhor está vivo à direita do Pai e que o Senhor enviou o Espírito Santo para guiar a minha vida, para segurar em minhas mãos, para me tirar dessa doença, para me tirar dessa tristeza. Me convença disto, Senhor. E quando Ele ouvir a sua oração, se você fizer com fé, Ele vai fazer de você um adorador, uma adoradora ao Senhor. Versículo 52, que diz que na hora que Jesus ascendeu-se ao céu, subiu para o céu, eles ficaram com grande júbilo e o adorando tornaram com grande júbilo. E estavam a partir daí sempre na igreja, sempre no templo, louvando e bendizendo o Senhor. O Senhor já abriu a sua mente? A sua mente já se encontra aberta para receber o plano da salvação? Pois é, o Senhor Jesus
O Espírito Santo, só Ele pode te convencer. Então nós vamos orar nesse momento. E você vai orar comigo, sim, aonde você estiver. Você está dirigindo? Não sei, não está hora de olhos abertos, porque não tem olhos fechados, olhos abertos, correndo, parado. Jesus, Ele abre a mente, Ele faz esta maravilha e você vai se tornar uma outra pessoa e você vai ser uma nova criatura na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Eu era mente fechada, eita mente dura, mente fechada. Eu quando queria uma coisa era aquilo, quando eu dizia que não. Mas o Espírito Santo de Deus, você não está só. Tá? Não diga que não tem jeito, não diga que você é difícil, porque medite neste versículo, no versículo 45, então o Senhor Jesus Cristo abriu a mente para eles compreenderem as Escrituras. Vamos orar e que o Senhor a cada manhã abra o nosso entendimento para que possamos a cada manhã adorá-lo, para que possamos a cada manhã dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque agora eu entendo a salvação, agora eu entendo que é arrependimento, agora eu compreendo o teu amor sem igual, o teu único amor, não há outro. Então, você já tem o entendimento aberto? Então vamos orar. Se está fechado, vamos orar, porque Ele é que abre o nosso entendimento. Ele que abre a nossa sabedoria aqui dentro para nos colocar no plano da salvação. Mas é necessário entender. É necessário entender. Não basta conhecer a Bíblia, não basta ter a Bíblia. É necessário ter a mente aberta. E essa é a especialidade do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontecer, você vai se tornar um adorador. Você, os dias de domingo, o dia da ressurreição, você vai ter o prazer de adorá-lo e de estar na casa do Senhor, como diz aqui o versículo 53. E eles estavam sempre no templo, adorando ao Senhor. Pai querido, Espírito Santo de Deus, meu Pai, muitas pessoas estão partindo com o coração fechado, com a mente fechada. Tantas coisas, Senhor, às vezes invadem uma mente. Tantas ideias malignas, tanto comportamento, tantas pessoas, Senhor, morrendo por ter uma mente fechada e não compreender o plano da salvação. Mas nesta manhã, que o Espírito Santo ajude este homem, ajude esta senhora, ajude este irmão que está afastado, que de repente fechou a mente, trancou a porta da mente da sabedoria e não quer mais saber dos planos da salvação. Mas o Senhor, Espírito Santo, abre esta mente para que possa entender que ainda é tempo, que ainda há chance, ainda é hora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor ilumina e venha nos convencer, abrindo a nossa mente a cada manhã para desfrutarmos da Tua presença e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te abençoe e sempre examine a sua mente, porque nós temos a chave da nossa mente, nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes podemos usar esse livre-arbítrio de maneira errada e aí trancamos a nossa mente e não queremos mais saber do reino de Deus. Que loucura, que coisa louca, mas é Ele quem abre a nossa mente. Não esqueça, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45. Jesus, então, abriu-lhes a mente e eles entenderam o plano da redenção. Graça e paz e até amanhã, que o Senhor conserve a nossa mente sempre aberta para o reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.